desejos o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha incolúria, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Vamos dar início ao nosso estudo de professores, estudo esse que é transmitido e gravado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, Ibirité, pastor presidente João Jairo Rocha. Meus irmãos, nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação.
Então nós estamos estudando que Deus tinha um plano para com Israel, e mesmo em meio à infidelidade de Israel, Deus, ele executou seu plano, trazendo correções e ensinamentos para a vida de Israel. Semana passada nós estudamos sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, e naquela lição passada nós aprendemos sobre o final do ministério do profeta Elias e o início, ali o comecinho do ministério do profeta Eliseu. E na lição que nós estudaremos amanhã na nossa EBD, nós iremos estudar sobre o ministério de Eliseu, será a lição número 7. E o texto áureo diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis 3:11. A verdade prática diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A nossa leitura bíblica em classe ela é muito extensa, e ela está no livro de 2 Reis, no capítulo 3, e está também no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Então o professor, nós orientamos que ele leia o capítulo 3 e o capítulo 4 todinho, e não apenas os versículos que estão na leitura aí na revista. Isso para que você tenha, uma noção completa dos assuntos que estão relacionados a este capítulo. E nós iremos pular essa leitura para ganharmos tempo, partindo do princípio que o professor, durante a semana, ele já leu essa leitura bíblica, já leu o capítulo 3 e o capítulo 4, então não há necessidade de nós lermos aqui essa leitura bíblica em classe. Vamos estar em pé os presentes e vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Espírito Santo para esse estudo nessa tarde. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos o perdão dos nossos pecados, te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra e extrairmos, ó Deus, desses fatos históricos, lições práticas para nossas vidas e também para podermos transmitir a vida de nossos alunos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Pois bem, irmãos, a nossa lição será sobre o ministério de Eliseu. E o que nós vamos ver nessa lição? Nós vamos ver que o ministério de Eliseu foi um ministério legitimado e confirmado por Deus. Nós vimos isso na lição passada, quando do arrebatamento ali de Elias joga a sua capa, Eliseu ele pega a capa, e com aquela capa foi a herança que Elias deixa para Eliseu, e ali era a legitimação do ministério de Eliseu. E a confirmação do ministério dele começa também pela utilização da própria capa. Quando Eliseu, de posse dessa capa, ele abre também o rio Jordão, operando ali um milagre, de divisão daquelas águas. Ali começa o ministério de Eliseu ser confirmado. E aí, Deus vai confirmando o ministério de Eliseu, sendo que o ministério de Eliseu foi um ministério, primeiro, marcado pela fé e pela obediência. Vamos ver em todo o ministério de Eliseu, a fé e a obediência dele entrando em ação. Vamos ver também que o ministério de Eliseu foi um ministério marcado pela unção divina. Eliseu tinha uma verdadeira unção de Deus no seu ministério. Também foi um ministério marcado pela coragem. Assim como Elias, o ministério de Eliseu foi marcado pela coragem. Vamos ver isso nos fatos históricos aqui narrados. Veremos também que o ministério dele foi um ministério confirmado por Deus, porque foi um ministério marcado por milagres, por profecias e por revelações. Muitos milagres, profecias que ele proferiu, não profecias a longo prazo, mas profecias que se cumpriram naquele período mesmo, e revelações também que Eliseu recebia da parte de Deus. Veremos também que o ministério dele
foi um ministério marcado pela bondade e pela firmeza. Quando é que nós veremos isso? Exatamente no milagre da multiplicação do azeite da viúva. Ali vamos ver a bondade e a firmeza de Eliseu. E também veremos que o ministério de Eliseu foi um ministério marcado pela humildade. Nesse mesmo milagre da multiplicação do azeite da viúva, nós vamos ver ali a humildade de Eliseu, quando, através da vida dele, Deus operava milagres. Pois bem, e nós sabemos que muitos milagres foram operados através da vida de Eliseu. O comentarista, ele escolheu apenas 3 milagres para poder trazer para a lição, mesmo porque ele não teria espaço na revista para falar de todos os milagres, mas ele escolhe 3, entre os 3 ele escolhe 2 que são menos citados. Então, nós iremos estudar nesta lição apenas 3 milagres, nesses mesmos capítulos 3 e 4, há outros milagres registrados, mas iremos abordar apenas, primeiro, o milagre da água que surge no vale, mesmo sem chuva. Veremos também o milagre da multiplicação do azeite da viúva, e veremos também sobre o milagre, a morte na panela que é tirada. Então, apenas esses 3 milagres nós estudaremos, porque não teremos tempo e nem a revista tem espaço para todos os milagres ali que Eliseu, ele operou, né, ali usado por Deus. Mas são 3 milagres muito interessantes, inclusive esse primeiro milagre ele é muito pouco comentado, pregado, ensinado. O milagre também da morte na panela também, ele não é tão pregado e ensinado, mas pregado e ensinado dos 3 aí é a multiplicação do azeite da viúva. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, e à medida que nós formos ministrando os tópicos, nós vamos contando os fatos históricos que se relacionam a essa lição. Primeiramente, vamos ver o primeiro milagre, que foi o milagre a caminho da guerra, um milagre que foi da água que surge no vale, mesmo sem ter chuva e mesmo sem ter vento, nenhuma tempestade, águas vão surgir ali num vale. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos observar é a atuação dos reis do reino dividido. Nós aprendemos aqui na lição do reino dividido, que o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte, que passou a ser conhecido como Israel, e o reino do sul, que era composto pelas tribos de Benjamim e de Judá. E nós vamos observar que em todos os 2 reinos, tanto do norte como do sul, houve reis bons e reis maus. Então, a história que nós temos registrada no livro dos reis, vai mostrar para nós que houve uma maior frequência de reis maus no reino do norte, no reino de Israel. Houve uma presença mais intensa, né, de reis maus no reino do norte do que no reino do sul. Mas o que caracterizava um rei como bom ou como mau, né, ou como mau, não era somente algo relacionado à forma que eles administravam, né, o reino ou como lideravam o povo, não. O que caracterizava ele como bom ou como mau ou como ruim era a forma como eles se relacionavam com Deus. Então, eles eram considerados maus, principalmente por causa da promoção à idolatria que eles faziam. E no reino do norte, nós vamos observar então que houve uma intensidade maior de reis que promoviam a idolatria e a apostasia no meio de Israel. Então essa era a atuação dos reis do reino dividido. Pois bem, e aqui vamos entrar agora realmente na lição. Durante o reinado de Acabe, havia um rei ali em Moabe, e esse rei, ele pagava tributo anual a Israel. Então, como o reino do norte ele se fortaleceu, esse reino, algumas cidades pagavam tributo para o rei de Israel anualmente. Só que Acabe morre. Quem substitui Acabe vai ser o seu filho Acasias. Só que Acasias, ele vai ter o governo mais curto da história de Israel. Acasias, ele vai morrer com 2 anos de governo. Nós estudamos a lição número 5, se não me engano, foi sobre o reinado de Acasias. Então, morre Acabe, 2 anos apenas de governo, morre Acasias, e aí então,
o rei de Moabe, o Mesa, ele entendeu que o reinado de Israel estava enfraquecido, porque havia morrido Acabe, com 2 anos de governo morre Acasias, e o rei de Moabe, então, ele entendeu que Israel estava enfraquecido. Aí foi o momento em que ele achou que poderia se rebelar contra Israel e não pagar mais impostos. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Então está aí, ele se rebeliou contra o rei de Israel, e ele então vai parar de pagar os impostos que anualmente era pago para o rei de Israel. Então nós vamos observar que esse rei que estava em Israel, que vai suceder a Acasias, era o rei Jorão. O rei Jorão é quem governava então nesse período em que o rei de Moabe resolve se rebelar e não pagar mais imposto, pensando que Israel estava enfraquecido ali com a morte do rei Acabe e com a morte também do rei Acasias. Então o rei Jorão não aceita essa posição e ele vai procurar recuperar o controle da situação para que o rei de Moabe voltasse a pagar os impostos novamente. E para isso, o rei Jorão, que era o rei de Israel na época, ele vai pedir ajuda aos reis de Judá e aos reis de Edom. Isso está no versículo 6 ao versículo 9. Estamos estudando o capítulo 3 de 2 Reis, versículo 6 ao 9. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Então temos até o versículo 9. Versículo 9 também, por favor. Versículo 9 também. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Pois bem, então o rei Jorão, diante da rebelião do rei de Moabe, em não querer pagar mais impostos, ele não aceita aquela situação, e ele pede ajuda então aos reis de Judá e ao rei de Edom para empreender uma cruzada de guerra contra o rei Moabe. E ele pede ajuda ao rei ali de Judá e de Edom, exatamente porque para chegar até Moabe, ele tinha que passar por Judá e tinha que passar por Edom. Ele não poderia simplesmente pegar o seu exército, invadir a terra de Judá, invadir a terra de Edom para chegar até Moabe. Ele tinha que ter a permissão desses 2 reis. Então, por isso, ele pede ajuda a esses 2 reis, que prontamente aceitam ali essa aliança, e eles então, esses 3 reis, juntam os seus exércitos e caminham em direção a Moabe, para poder batalhar contra Moabe, e o rei Jorão recuperar a situação anterior. Pois bem, mas durante a caminhada, no meio do caminho, vai surgir um imprevisto. E o versículo 9 já foi lido ali. Vai surgir um imprevisto, é que os exércitos vão ficar sem água. Eles estavam caminhando já 7 dias, diz a Bíblia, e quando estavam se aproximando de Moabe, a água acabou. E sem água ficaria inviável eles seguirem adiante, porque a água é necessário para o fortalecimento do corpo. O exército não aguentaria, os animais não suportariam, ainda faltava alguns quilômetros para chegar até Moabe. Então surge um imprevisto que ameaçava aquela empreitada, não tinha mais água. E como é que esses 3 exércitos agora iam fazer para dar continuidade à sua empreitada? Quando isso acontece, nós vemos que o rei Jorão, que nós sabemos que era um rei idólatra,
quando ele vê a situação daquele imprevisto ameaçador que surge ali, com a falta de água, ameaçando a empreitada, o rei idólatra Jorão, que era o rei de Israel, logo vai culpar a Deus pela situação. Veja bem, ele começa a culpar a Deus, e o versículo 10 ao 12 vai mostrar exatamente isso. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Então nós temos aqui, no momento que surge esse imprevisto, que a água acaba, o rei Jorão, que era idólatra, porque a Bíblia vai dizer que ele seguia os mesmos caminhos dos reis anteriores, inclusive o caminho de Jeroboão, que era adoração ao bezerro de ouro. Esse rei vai culpar a Deus. Ele vai dizer ali: olha, Deus nos ajuntou para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Ou seja, Deus é culpado do que está acontecendo. Diferentemente dele, o rei Josafá, que era o rei de Judá, ele vai sugerir então que se consultasse o profeta do Senhor. O rei Josafá não aceitou aquela acusação do rei Jorão contra Deus, dizendo que Deus era o culpado daquela situação. Ele sugere então consultar um profeta ao Senhor. Um dos oficiais ali do rei de Israel diz: olha, há o profeta Eliseu, então sugere para nós que o profeta Eliseu estava ali por perto. Então aqueles 3 reis descem até o profeta Eliseu para consultar o profeta Eliseu sobre aquela situação. E quando eles chegam até a presença de Eliseu, que eles contam para Eliseu a situação, imediatamente Eliseu deu uma resposta para o rei de Jorão. E Eliseu vai sugerir para o rei de Jorão que ele procurasse lá os profetas idólatras do pai dele e da mãe dele. Olha só qual foi a resposta que Eliseu vai dar ali para o rei Jorão. 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha só que interessante, sugere para nós que quem expôs o problema tenha sido o rei de Israel, o rei Jorão. E quando ele expõe o problema, imediatamente Eliseu responde: olha, por que você não procura lá os profetas idólatras do teu pai e da tua mãe? Procura lá. Vocês não têm lá os profetas do Deus Baal, que é responsável pela chuva? Então consulta esses profetas. Aí mais uma vez nós vemos a resposta de Jorão acusando Deus. E ele vai dizer: não, eu não vou procurar consultar os profetas lá do meu pai e da minha mãe, porque o culpado disso tudo é o Deus de Israel. Ele que é culpado, ele que nos ajuntou para nos entregar nas mãos dos moabitas. E aí nós percebemos ali a reação de Eliseu. E Eliseu vai dizer para Jorão: olha, Jorão, se não fosse por causa de Josafá, eu não ia nem olhar para a sua cara. Eliseu ficou irritado com aquela acusação de Jorão contra o Deus de Israel e disse: olha, em respeito ao rei Josafá de Judá, se não fosse por ele, nem para a tua cara eu olharia. É o que ele está dizendo. Porque Eliseu não aceitou aquela acusação contra Deus. Mas em respeito a Josafá, Eliseu disse: olha, vocês procurem para mim um tangedor. Tangedor era um tocador de instrumento, era um arpista, né? Ali fazendo uma ligação com Davi. Quando Saul ficava oprimido, chamava-se Davi, e quando Davi começava a tanger a sua harpa, aquele espírito mal saía. Então o tangedor era um instrumentista que trocava uma harpa, e ali então trouxeram um arpista até ele, e quando aquele arpista começava a tocar a harpa, aí veio o poder de Deus sobre a vida de Eliseu, e Eliseu começou a profetizar, e Deus começou a usar
Eliseu, e no versículo 16 diz assim: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ali então, não por causa de Jorão, mas por causa do rei Josafá de Judá, Deus então falou através de Eliseu: olha, vocês façam covas, façam buracos, façam valas aqui no meio desse vale, porque o Senhor está dizendo que não vai haver chuva, não vai haver vento, não vai haver tempestade, mas esse vale vai se encher de água, e vocês vão pegar dessa água e dar para os seus soldados, e dar para os seus animais. E se ainda não é pouco isso, Deus vai entregar os moabitas na mão de vocês, e vocês vão destruir as suas cidades, e vão vencer o rei dos moabitas. Então vemos que naquele momento, a misericórdia de Deus, ela entra em ação, não por causa, repito, do Deus idólatra, do rei idólatra Jorão, mas por causa do rei Josafá, que tomou o caminho certo de consultar o profeta do Senhor. E mais na frente vamos ver que tudo vai acontecer conforme é profetizado. Diz a palavra do Senhor que no dia seguinte, águas começaram a descer das montanhas, dos vales, e encher todos aqueles buracos, aquelas covas que eles fizeram ali naquele lugar. Do outro lado, quando o rei de Moabe fica sabendo da aproximação dos 3 reis, eles mandam os melhores soldados ali para a fronteira. E no amanhecer, aqueles soldados olham para o vale onde estava ali acampado os 3 reis, e eles veem ali a água como se fosse sangue. Diz a palavra que o sol batia sobre a água, talvez pela cor barrenta das águas, eles enxergavam aquelas águas como se fosse sangue, e eles disseram: olha, aqueles 3 reis lutaram entre si, se mataram, e aquilo ali é sangue, vamos descer até lá e pegar os despojos. Mas quando eles chegaram até lá, não era o que eles estavam pensando, e os 3 reis estavam preparados. Resumindo a história, aqueles 3 reis venceram ali o rei moabita. Então, nós aprendemos algo muito interessante aqui, e mais na frente vamos ver também, que o rei de Moabe, ele tenta fugir. Por isso que é importante o professor ler todo o capítulo, e não apenas os versículos citados na lição. Nós vamos ver que mais na frente, o rei de Moabe tenta escapar, e ele não consegue, e para escapar com vida, no versículo 27, ele toma o filho dele primogênito, e sacrifica o filho dele, oferece o filho dele em holocausto aos deuses Baal sobre o muro. Quando Israel vê aquilo, Israel fica indignado com aquele sacrifício humano, e retornam para trás. O rei Moabe escapa com vida, mas as cidades já estavam todas destruídas, e não havia como o rei de Moabe fazer mais absolutamente nada. Meus irmãos, aqui nós precisamos tirar o quê? Algumas aplicações práticas para a nossa vida, porque se nós ficarmos apenas no fato histórico, qual que é o proveito? Então o professor, ele tem que tirar do fato histórico algumas aplicações práticas. Então, nesse primeiro milagre que nós vemos aqui, do surgimento da água ali naquele vale, sem chuva, sem vento, sem tempestade, e a vitória dos 3 reis sobre aquele exército de Moabe, o que nós aprendemos com esse primeiro milagre? Vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos: nos momentos de crise e imprevistos ameaçadores, não podemos entrar em desespero e culpar a Deus pela situação. Foi a primeira coisa que o rei Jorão fez, é culpar a Deus. Ele entrou em desespero, porque sem água inviabilizaria o prosseguimento ali do objetivo deles, e ele entra em desespero e culpa a Deus. Ele culpa a Deus por toda aquela situação. Mas nós aprendemos aqui, que nos momentos em que surge uma crise, uns imprevistos que estão ameaçando a sua paz, ameaçando a sua saúde, ameaçando as suas finanças, ameaçando a sua tranquilidade, nós não podemos entrar em desespero, não podemos culpar a Deus por toda aquela situação. Não podemos também apelar para os ídolos que estão camuflados em nosso coração.
Lá em Salmo 121, verso 1 e 2, diz o seguinte, olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós aprendemos aqui, que o momento de crise que nós passamos, porque de repente, surge de modo imprevisível, surge uma crise, surge algo que vai ameaçar a nossa vida, ameaçar a nossa tranquilidade, a nossa paz, ameaçar nossas finanças, ameaçar a nossa segurança. É momento de não entrar em desespero, é momento de não culpar a Deus, e é momento de não apelar para os ídolos que estão camuflados em nosso coração, porque muitos apelam e buscam socorro, onde não há socorro, quando o nosso socorro, ele vem diretamente do Senhor. E aqui, o rei Josafá, ele mostrou exatamente isso, ao contrário do rei Jorão, que se desesperou, culpou a Deus. Aqui o rei Josafá, ele busca o socorro no homem de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com esse milagre, é que muitas vezes o milagre de Deus acontece de forma que foge à nossa razão, que foge à normalidade, parecendo ser estranho. A orientação de Deus para os 3 reis, por meio de Eliseu, era que eles cavassem covas, fizessem buracos ali naquele vale, porque aqueles buracos e aquelas covas se encheriam de água. Mas de onde viria essa água? Se não haveria chuva, se não haveria tempestade, de onde surgiria essa água? Então essa água, ela brotou de algum lugar, ela surgiu de algum lugar, e ela surge de uma maneira milagrosa. Então nós aprendemos que o milagre que Deus faz, Ele faz de uma forma que foge à nossa razão, foge ao nosso entendimento. E aí, é preciso nós entendermos uma coisa muito importante, que é o conceito de milagre. Quando se fala em milagre, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é a cura de um câncer, é a cura de um cego, é a cura de um coxo, de um surdo, de um mudo. Mas, irmãos, milagre não é só isso. Existem muitos milagres que estão acontecendo em nossa vida e que nós não estamos observando e não temos como milagre. A cada criança que nasce é um milagre de Deus que está nascendo. O fôlego de vida que nós temos e estamos vivos por causa disso é um milagre de Deus. Então nós aprendemos aqui que o milagre de Deus, ele vem muitas vezes da forma que nós não entendemos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com esse milagre, com esse fato histórico, é que não importa existirem pessoas infiéis no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem e dos que são fiéis. Ali, entre os 3 reis, havia aquele que era o infiel, que era o rei Jorão, idólatra, que promovia a idolatria no meio de Israel, mas havia também Josafá. E Josafá era um rei fiel, e por causa de Josafá, Deus interviu a favor dos 3 reis. Então nós aprendemos aqui, que ainda que existam infiéis no meio dos fiéis, e sempre vai existir, Deus sempre vai operar, e vai intervir em favor daqueles que são fiéis, em favor daqueles que obedecem a Deus. Deus não vai deixar de agir, de trabalhar em favor daqueles que são fiéis, por causa dos infiéis, não, porque a misericórdia de Deus, ela é exercida em favor daqueles que são fiéis. Então, nós aprendemos isso tudo nesse fato histórico, nesse milagre das águas que surgem. E resumindo, qual é o milagre que você está precisando na sua vida? Então, muitas das vezes, você está vivendo uma situação que você precisa de um milagre, algo aconteceu, um imprevisto ameaçador surgiu na sua vida, e agora você precisa de um socorro. Então o que você precisa fazer é crer, porque Deus vai operar um milagre ao seu favor. A água surgiu sem ter uma fonte conhecida, mas a fonte daquela água foi o próprio Deus que enviou ali para aqueles 3 exércitos. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum irmão quer fazer algum comentário aí rápido, né, ou alguma pergunta? O irmão tem liberdade agora. Pois bem, então nesse primeiro tópico aqui, nós abordamos o primeiro milagre, um milagre que acontece a caminho da guerra, e esse milagre ali foi o surgimento das águas
sem ter chuva, sem ter tempestade, sem ter nada, uma fonte visível. Mas Deus, que é o Deus dos milagres, fez a água surgir. E Deus, que é o Deus dos milagres, vai fazer surgir uma solução para aquilo que você está vivendo. No segundo tópico, nós vamos abordar o segundo milagre, que é o milagre da multiplicação. É quando o azeite da viúva ele é aumentado. É o milagre mais conhecido, no capítulo 4. Agora estamos partindo para o capítulo 4. No capítulo 4 teremos outros milagres sem ser o milagre da multiplicação. Temos no capítulo 4 o milagre da ressurreição do filho da sunamita. Temos no capítulo 4 também a multiplicação dos pães, mas o comentarista ele está abordando apenas o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Pois bem, primeira coisa que nós precisamos nos lembrar era a situação daquela viúva. Qual que era a situação daquela viúva? Segundo Reis capítulo 4 e o versículo 1, era a situação daquela viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então, a situação daquela viúva era que ela tinha uma dívida que foi deixada pelo seu marido. E o seu marido era um aluno da escola de profetas, conhecido como filho dos profetas. Alguns teólogos sugerem que o marido dessa mulher teria sido Obadias. O mesmo Obadias do capítulo 18 lá de 1 Reis, aquele Obadias que escondeu e sustentou, se não me engano, 100 profetas ali, durante um tempo. Então sugere alguns teólogos que esse marido dela seria esse Obadias, que exatamente por causa dele ter sustentado todos esses homens, ele acabou criando uma dívida que ficou para a sua esposa. Mas isso é apenas uma sugestão de alguns teólogos, acerca disso. Mas que não vai mudar aqui o foco da situação dessa mulher. Então, o marido dela morre, se era Obadias ou não, não temos certeza, mas o marido dessa mulher morre e deixa uma dívida que vai colocar essa mulher numa situação de vulnerabilidade econômica e social. Por quê? Porque ela não tinha recursos para pagar aquela dívida. E como ela não tinha recursos para pagar a dívida, existia apenas uma forma legal dela pagar essa dívida, que está em Levítico capítulo 25, 39 ao 40. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o fará servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então a única forma legal dessa mulher pagar a dívida era que seus filhos seriam levados para trabalhar para o credor até que a dívida fosse paga. Então os filhos seriam separados dela e levados para trabalhar para o credor. Era a única forma legal, já que ela não tinha dinheiro e não tinha recursos. Fora isso, fora esse meio legal, já que ela não tinha recursos, só havia 3 opções para ela. Se ela não entregasse os seus filhos, ela tinha que pagar a dívida. Como não tinha dinheiro, e ela não queria, se ela não quisesse que os filhos fossem, ela tinha apenas 3 opções: mendigar, prostituir ou roubar. E essas 3 opções estavam fora de cogitação, porque nós subentendemos que por ela ser uma mulher do filho dos profetas, aprendiz dos profetas, ela era uma mulher temente a Deus. Então ela não iria mendigar, ela não iria muito menos prostituir, e ela não iria roubar para pagar a dívida. Então a única forma legal era que os seus filhos seriam levados. Mas como ela era uma mulher de fé, nós vamos ver qual foi a postura dessa mulher. Diante daquela situação, em que não havia solução, a única solução era os filhos serem levados para trabalhar para o credor, aquela mulher, ela não se desespera, e ela vai tomar uma atitude, e uma atitude que vai mudar toda a situação dela. O que ela fez? Ela vai buscar ajuda na pessoa certa, que é o profeta Eliseu. Então nós entendemos que ela conhecia o profeta Eliseu. E é interessante
que ela busca ajuda em Eliseu, mesmo sabendo que Eliseu não tinha nada para oferecer para ela, porque nós sabemos que os profetas desta época não tinham bens. Eliseu tinha, mas quando não era profeta, quando estava lá na casa do seu pai, no campo, mexia com gado, né? Era um agricultor, era um agropecuário, ali sim. Mas quando Deus o chama para o ministério de profeta, que Eliseu passa por lá e o chama, ele larga tudo para trás, ele mata os bois, faz um churrasco e dá para o povo, e deixa tudo para trás e vai seguir o profeta Elias. Então ali, Eliseu não tinha nada, e a mulher sabia disso, que ao procurar Eliseu não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, Eliseu não tinha propriedades, Eliseu não tinha nada para pagar aquela dívida. Então por que essa mulher procura exatamente Eliseu? É porque ela sabia que Eliseu era um verdadeiro profeta do Senhor. Provavelmente ela ouviu falar de algum milagre realizado pelo profeta Eliseu, e ela sabia que Eliseu, apesar de não ter nada material, Eliseu, ele era um homem de Deus, e sobre a palavra dele, Deus poderia mudar a situação dela. Quando ela então procura Eliseu, o versículo 1 foi lido, e ela expõe a situação para Eliseu, Eliseu vai tomar uma postura também. Então nós temos a postura da viúva e temos a postura de Eliseu. E qual vai ser a postura de Eliseu? Primeiramente, ele vai compreender a situação da viúva. De que forma? Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida. Ele não perguntou para ela, não fez um interrogatório para ela, não ficou questionando ela e perguntando, olha, mas por que essa dívida? Quem deixou essa dívida? O que aconteceu? Como foi isso? Não, ele não quis saber de quem era o responsável pela dívida, não era momento de saber quem, era momento de resolver o problema. Ele fica sensibilizado com a situação daquela mulher, e ele não hesita em atendê-la. Ele não pediu um tempo, olha, espera um pouquinho, eu vou, não, imediatamente sensibilizado com a situação, ele não hesita em atendê-la. E como ele não tinha recurso nenhum, não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha propriedade, ele não tinha gado, não tinha nada para poder dar àquela mulher, para que a dívida fosse paga e seus filhos não fossem levados, ele vai usar a fé que ele tinha para ajudar aquela mulher. Era o bem maior que ele tinha para poder ajudar aquela mulher, era a sua fé, e é essa fé que ele vai ajudar, que ele vai usar. E aí nós vemos que o início do milagre agora vai acontecer, e depois que a mulher conta para Eliseu toda a sua situação, que Eliseu tem uma atitude de entender a situação dela, de não hesitar em atendê-la, Eliseu vai fazer uma pergunta para aquela mulher. É o versículo 2 do capítulo 4. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, agora o milagre vai começar, e o milagre vai começar com pouco que ela tinha, porque Eliseu não tinha nada. Eliseu não tinha nem um pouco que aquela mulher tinha. O que Eliseu tinha era fé. E isto seria suficiente para resolver o problema daquela mulher. Talvez de repente alguém no seu meio de convívio esteja passando por uma situação em que você quer ajudar, mas você não pode ajudar porque você não tem condições de ajudar, mas você tem a sua fé, e usando a sua fé, essa pessoa ela pode ser abençoada. Sabe por quê? Porque nós fazemos uma analogia com aqueles 4 rapazes que levaram um paralítico até Jesus. Aqueles 4 levaram aquele paralítico até Jesus porque eles tinham fé que Jesus podia curar aquele paralítico, e Jesus curou. Então talvez alguém precise da sua ajuda, e você não tem condições financeiras para ajudar, mas você tem a sua fé para que essa pessoa possa ser ajudada. Então o milagre vai começar ali naquela mulher, com o pouco que ela tinha. E o que ela tinha? Uma botija de azeite, é o que ela vai dizer. Olha, Eliseu, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite, e é com essa botija de azeite apenas que o milagre vai começar na casa daquela mulher. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus não precisa de muito para realizar um milagre, Ele age com aquilo que nós temos.
E se o que você tem é pouco, é com esse pouco que Ele vai realizar o milagre na sua vida. Isso me faz lembrar de uma família que nós tínhamos ali na nossa cidade natal. Já contei isso aqui em outros estudos de professores, mas essa família, esse irmão, ele era gari da prefeitura, e naquela época gari era assalariado, ganhava apenas salário mínimo. Hoje talvez ganha mais, não sei. Mas esse irmão, ele tinha 12 filhos, e com esse salário de gari, ele criou os 12 filhos. Com esse salário de gari, não estamos falando da função de gari, não estamos desmerecendo a função, estamos falando em relação a salário. E com esse salário, ele tinha sua casa própria. Com esse salário, ele criou os 12 filhos, e nunca faltou roupa, calçado, comida para esses 12 filhos. Todo ano, ele comprava roupa, calçado para aqueles filhos todos. Todos os seus filhos estão criados, casados, espalhados pelo Brasil, e nunca faltou nada para aquele homem, nunca teve o seu nome incluído em SPC Serasa, nunca precisou de pegar dinheiro emprestado com ninguém para pagar a conta de água, de luz, de gás, seja o que for. Com esse salário que ele ganhava, que não era muito, ele sustentou toda essa família. O que é isso? É o milagre de Deus operado com o pouco que nós temos. Então muitas vezes você não tem muito, mas com o pouco que você tem, se você tem fé, Deus realiza um milagre com esse pouco, Ele multiplica esse pouco. Então ali, vemos que o milagre começa com o pouco que a mulher tinha. O milagre na sua vida, na minha vida, começa com o pouco que nós temos. E aí então, qual foi a dinâmica desse milagre? Como aconteceu esse milagre? Esse milagre então, ele vai continuar com as orientações de Eliseu. Então Eliseu agora já sabe o que ela tem. O que ela tem? Uma botija de azeite. E agora então Eliseu passa algumas orientações para aquela mulher, versículo 3 ao versículo 5. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Então vemos aqui que Eliseu agora, sabendo que aquela mulher tinha, que era uma botija de azeite, ele passa algumas orientações e diz: olha, você vai pelos vizinhos e busca vasos vazios, não poucos, e encha esses vasos, ou seja, a partir desse vaso de azeite que você tem, você vai encher os demais vasos que você pegar. E aqui nós aprendemos uma coisa importantíssima: a busca pelos vasos vazios, e o ato dela e os seus filhos encher esse vaso, era a parte que cabia a ela fazer para que o milagre acontecesse. Porque existem muitos milagres que Deus vai operar em conjunto conosco, com nós fazendo a nossa parte. E ali cabia àquela mulher, a parte dela e aos seus filhos, pegar vasos emprestados e encher esses vasos. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que muitos milagres Deus vai querer que você faça a sua parte, mesmo Ele tendo poder para realizar, sem a sua participação, mas Ele vai querer que você participe. Você quer ver um exemplo disso? A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, qual foi a primeira coisa que Jesus pediu para fazer, irmãos? Os presentes aqui, qual foi? Mandou tirar a pedra do sepulcro. Mas aí eu pergunto, Jesus não tinha poder para com a sua voz mandar que aquela pedra saísse sozinha? É lógico que tinha, mas Jesus queria que os homens ali fizessem a parte deles, e Jesus disse: olha, tirem a pedra. E assim que a pedra foi tirada, o milagre aconteceu. Então a mesma coisa foi aqui com a multiplicação do azeite da viúva. A parte que cabia a ela fazer era buscar vasos e encher esses vasos. E de repente o milagre não aconteceu na sua vida, porque tem alguma coisa que você tem que fazer, mas que você está deixando para Deus fazer tudo para você. Você quer um exemplo? Estamos vivendo um momento difícil de emprego nesse país, mais do que nunca uma crise de emprego muito grande. Quem sabe você precisa de um emprego, e conseguir um emprego nesse país, nessa época, em todas as épocas, é só através de um milagre. Mas existe uma parte que você tem que fazer para que esse milagre aconteça. Que parte que é essa? Que parte que é essa, irmãos? Você procurar,
Você procurar emprego. Senhor, eu quero um milagre de um emprego, mas se você fica dentro de casa, de braço cruzado, não se movimenta, não corre atrás, então tem milagre que depende de você fazer. Não que Deus não possa abrir, Deus pode, mas como estamos aprendendo aqui, tem milagres que Deus quer que nós façamos a nossa parte. Prosseguindo aqui, o profeta orienta ela que ela feche a porta, que ela entre com os filhos, depois que ela pegar os vasos, ela entre para dentro de casa e feche a porta e comece a encher os vasos. E aqui nós aprendemos uma coisa interessante, que o ato do fechamento da porta ali, primeiro, é que esse milagre seria uma experiência pessoal. Deus queria dar uma experiência pessoal para aquela família do milagre. A segunda coisa que nós aprendemos com o fechamento da porta é que Eliseu não queria notoriedade. Aqui está inserido a humildade dele, porque ele poderia fazer com que aquele milagre acontecesse do lado de fora. Ele poderia simplesmente mandar que a mulher espalhasse vasos no quintal ali, para que toda a vizinhança visse aquele monte de vaso espalhado ali, e ali começar a acontecer o milagre à vista de todos. Mas não é essa notoriedade que Eliseu queria. O que Eliseu queria é que aquela família tivesse uma experiência pessoal e fosse abençoada com o milagre. Então não foi necessário um show, não foi necessário um espetáculo, não foi necessário plateia, porque Eliseu não queria notoriedade. Muitas vezes, muitos que são usados por Deus, querem que o milagre que acontece através da vida deles seja um espetáculo, seja algo que todo mundo possa ver, que ele é um grande homem de Deus, uma pessoa usada por Deus em milagre. Mas Eliseu agiu diferente, nesse milagre ele agiu diferente. Por quê? Porque ali era um milagre para a experiência pessoal daquela família. Pois bem, prosseguindo aqui, nós vamos ver que o milagre vai acontecer. Então a mulher, ela obedece às orientações ali de Eliseu, e o milagre vai acontecer em família. A mulher e os filhos vão obedecer às orientações de Eliseu, e o milagre vai acontecer, versículo 6 e o versículo 7. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que maravilha, a fé, a obediência e a união daquela família proporcionou o milagre de Deus ali para aquela família. Então nós aprendemos aqui que Deus, ele se agrada de uma família unida, que fica em busca de um ideal sagrado, e é o que nós todos precisamos, desses três elementos, para que o milagre aconteça na nossa casa: fé, obediência e união. E aquela família recebe um milagre que vai acontecer exatamente por causa da fé, da obediência e da união. Prosseguindo aqui, quais são as aplicações práticas que nós tiramos desse segundo milagre e desse segundo fato histórico? O que nós aprendemos além daquilo que já falamos? Primeiro, essa experiência dessa família, a experiência desse milagre, demonstra para nós, primeiro, o cuidado de Deus para conosco nos momentos de crise mais profunda. Aquela crise foi a crise mais profunda da vida daquela família, mas ali vimos o cuidado de Deus para com aquela família. E é assim que Deus faz, mesmo nos momentos mais difíceis, de uma crise mais profunda que você está atravessando, Deus, ele cuida de você e cuida da sua família. Basta que você tenha esses três elementos: fé, obediência e união. E aquela família teve o cuidado de Deus naquela crise que eles estavam passando. Então, nós não sabemos qual é a crise que você está atravessando, mas seja qual for a crise, saiba que Deus, ele cuida de você. A segunda coisa que nós aprendemos é que Deus provê meios e recursos de onde não se pode vir naturalmente e nós nem imaginamos.
Às vezes nós passamos uma situação, vivemos um momento de crise, de situação tão difícil, que nós começamos a ficar preocupados, como é que Deus vai resolver? Como é que vai vir a solução? Como é que isso vai ter um fim? Porque você olha para um lado, não tem saída, você olha para outro, não tem saída, você olha para frente, você não vê uma solução, olha para trás, muito menos, e você fica preocupado, querendo entender como é que isso vai se resolver. Aí Deus te surpreende, quando você bem menos espera, Deus vai prover meios e recursos, de onde você nem está imaginando. Ele vai usar alguém, alguma coisa Deus vai fazer, e vai te surpreender, e que você vai ficar sem entender como é que aquilo teve uma solução. Por quê? Porque é o milagre que Deus ele opera na nossa vida. Terceira coisa que aprendemos, é que Deus não precisa de multidão para realizar milagres. O milagre ali aconteceu entre 4 paredes, somente com aquela família. Então não havia nenhuma multidão presenciando. Deus não precisa disso. Milagres acontecem sim, em meio à multidão, mas há milagres que não há necessidade. Deus nunca vai precisar de multidão para realizar milagres. O milagre, ele acontece e pode acontecer dentro da sua própria casa, entre 4 paredes, você e sua família, como foi o caso dessa mulher com os seus 2 filhos. E nós imaginamos ela pegando ali os vasos emprestados com os vizinhos. Talvez os vizinhos ficaram até curiosos para saber o porquê de tantos vasos, de tantas vasilhas, mas mesmo assim, o milagre aconteceu entre 4 paredes. E outra coisa que nós aprendemos, que é muito importante, é que nós percebemos nesse milagre, percebemos nesse fato histórico, a boa relação que essa viúva tinha com seus vizinhos. Imagine só, qual foi a orientação de Eliseu para ela? Vá e pegue vasos emprestados com teus vizinhos. E aí nós perguntamos, e se essa mulher não tivesse uma boa relação com seus vizinhos? E se ela fosse uma mulher que tinha encrenca com seus vizinhos? Que os vizinhos não gostavam dela, os vizinhos não iam com a cara dela por causa do comportamento dela. Como é que ela ia conseguir esses vasos emprestados? A Bíblia não fala quantos vasos foram, mas foram muitos. Então nós percebemos que os vizinhos de bom grado emprestaram os vasos para ela. E isso demonstra para nós que ela tinha uma boa relação com os vizinhos. Porque se ela não tivesse, como ia ser esse milagre? Como ia acontecer se não tinha mais vasilha na casa dela para encher? Então nós aprendemos aqui, que como servos de Deus, nós precisamos ter uma boa relação com todos, um bom relacionamento com todos, e essa mulher demonstrou que ela tinha um bom relacionamento, e o milagre aconteceu. Diz a Bíblia então, que elas foram enchendo os vasos, pegaram esses vasos, começou a encher, a partir daquela botija que ela tinha, ela começou a encher os demais vasos, e houve um momento em que ela pede mais vasos para o seu filho, e o seu filho diz: mãe, acabou, não tem mais vasos. Foi ali que os azeite cessou de encher. Isso nos dá a entender também, que se ela tivesse mais vasilhas, mais azeite ainda viria. Se ela tivesse mais vasos, mais azeite viria, mas não veio mais, porque não tinha mais vasilhas, mostrando que o nosso Deus, Ele é abundante nas suas bênçãos, para aquele que tem fé, para aquele que obedece, e para aquele que tem união. E nós cremos e entendemos também, a Bíblia não diz, mas nós cremos também, que após o milagre, ela deve ter devolvido as vasilhas, porque não era dela, pegou emprestado. Quem sabe ela não distribuiu também azeite para os seus vizinhos? Isso é uma conjectura, irmãos, não estamos dizendo que aconteceu isso, mas vemos aqui então, que a família daquela mulher foi abençoada, pela atitude dela lá no início. Os irmãos se lembram, que quando ela se viu naquela situação, ela tinha 3 opções, que não eram opções que ela iria considerar, porque era uma serva de Deus, mas ela toma uma atitude, e a atitude foi buscar o homem de Deus. Então nós aprendemos aqui, que muitas das vezes, nós somos surpreendidos com situações, somos surpreendidos com crises, que nós nos desesperamos,
E às vezes buscamos socorro em muita gente, buscamos socorro em muitas coisas, mas esquecemos de buscar socorro com o nosso Deus. E aí nós acabamos ficando sem um milagre na nossa vida. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Então, vimos aqui o segundo milagre, que foi o aumento do azeite da viúva. Evidentemente que essas aplicações são apenas aplicações sugestivas e que o professor, com certeza, irá ter, extrair mais aplicações e aprendizado desse milagre. Bom, o terceiro milagre foi o milagre do livramento de morte. É a morte que havia na panela. Então nós estamos aprendendo que havia naquela época a escola de profetas. E quando você faz um estudo mais aprofundado, você vai entender que essa escola de profetas, provavelmente, ela foi estabelecida por Samuel. Então, Samuel, lá no capítulo 10, versículos 5 e 10, ele havia estabelecido essa escola de profeta, e nessa escola de profeta, eles estudavam a palavra, as leis de Deus, eles desenvolviam um relacionamento com Deus, e eles contribuíam também para combater a idolatria e a apostasia que naquela época imperava em Israel. Até por isso, alguns deles eram perseguidos por alguns reis, exatamente por isso. Então, essa era a escola de profetas, e nós aprendemos na aula passada, que essas escolas de profetas, elas ficavam em Betel, em Jericó e em Gilgal. Por isso que Elias, ele desce de Gilgal para Betel e para Jericó, porque ali ficavam a escola de profetas. E era exatamente na escola de profetas de Gilgal, onde Eliseu estava ministrando. Sim. Ô Luiz, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, né? Essa escola de profeta não foi a mesma que o rei destruiu, não? Acabou, mandou matar depois, todos. mais na frente, né? Ah, mais na frente. Mais Isso na foi frente. antes do rei Saul. Não, mas ali ele destruiu os profetas que haviam naquela época, mas a escola continuou depois. A escola continuou. A escola continuou. Achei que tinha destruído Ele a escola. matou aqueles profetas que ele conseguiu matar, mas a escola de profetas continuou, porque Deus levantou outros profetas, e a partir desse a escola foi dando seguimento. Tá, então aí continuou com Davi. Continuou, exatamente. Então ele matou aqueles profetas, mas a escola não conseguiu. É como a perseguição da igreja. Você mata os membros da igreja, mas a igreja é o quê? Continua, certo? Então, numa dessas escolas de profetas, em Gilgal, Eliseu estava lá, e sugere para nós que Eliseu estava ali numa espécie de seminário, estava ali dando uma aula, para os filhos dos profetas, os alunos da escola ali, e isso nós podemos comprovar em 2 Reis 4:38, porque ali, no intervalo da ministração, ele vai pedir ao moço, esse moço nós entendemos que é Eliseu, que é Geazi, para que ele fosse buscar algumas ervas, algumas plantas ali, para fazer um almoço para os filhos dos profetas. Está em 2 Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, Eliseu estava ali numa aula, sugere para nós que estava aos pés dele ali, então dá a entender que eles estavam ali dando uma aula para os alunos dos profetas ali naquela escola de profetas, e chegou a hora do almoço. Então Eliseu pede ao seu ajudante, que é Geazi, para que ele pudesse ir até ali ao campo e pegar algumas ervas, algumas plantas, e fazer ali um caldo, fazer uma espécie de uma sopa, de um cozido, para alimentar os alunos. Só que sugere para nós o texto que, diante da inexperiência ali, daquele jovem, no conhecimento das plantas que haviam ali, e até pela falta de alimentos, porque o texto diz que havia uma fome na terra naquela época, ele pegou junto ali com as plantas, uma parra brava, que na verdade é uma espécie de um pepino silvestre, e esse pepino silvestre, ele continha veneno, só que ele não sabia disso. Ele pegou aquilo sem saber, é o versículo 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntides, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Então está aí, confirmando que ele não conhecia. Então, sem
não conhecia as plantas, ele pega ali essa parra brava, que é uma espécie de pepino silvestre que continha veneno, e mistura tudo, pica, corta tudo, mistura e faz ali o cozido, o caldo ou a sopa, como você bem quiser entender. Só que na hora que foram comer, eles perceberam o gosto horrível que estava naquela comida, naquele caldo, naquela sopa ali, naquele cozido. Imediatamente deram um grito, versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não Então, puderam quando eles comer. experimentaram, eles sentiram aquele gosto horrível e logo clamaram: Homem de Deus, a morte na panela. E aí nós vemos que Eliseu, ele vai agir imediatamente. E Eliseu então, ele manda que se pegasse algo para misturar aquela sopa, aquele caldo, aquele cozido, para tirar o efeito daquele veneno. O versículo 41. Porém ele diz: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então Eliseu imediatamente manda trazer um pouco de farinha e mistura a farinha naquela sopa, naquele caldo, naquele cozido, e o efeito do veneno é tirado. E eles então podem agora comer daquela sopa, daquele caldo, daquele cozido, que aquele veneno não mais estava ali dentro, não mais existia, não mais iria fazer-lhes mal. Então, um milagre muito rápido. Mas o que nós aprendemos? Qual que é a aplicação prática para a nossa vida nesse milagre? Primeira coisa, nós observamos que em Gilgal, Eliseu estava estudando a palavra de Deus com os filhos dos profetas. Então, assim como era importante o estudo da palavra de Deus naquela época, também o é atualmente. O estudo da palavra de Deus é que dá estrutura ao crente para ele permanecer firme na presença do Senhor. Então, por isso que crente que não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensinamento, é presa fácil para Satanás. Porque o crente que gosta de estudo, ele é estruturado para vencer as lutas. Sim, irmão Fernando? Ô Luiz, um aprendizado para nós aqui sobre esse texto aí, né? Porém ele disse, Eliseu, trazei, pois, farinha e a deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Se alguém que não entender da palavra de Deus acha que ele é tão vidente, né? Mas na verdade o profeta Eliseu, ele ouvia a voz do Senhor, só que a gente não ouvia. Exatamente. Porque na verdade Deus falou com ele: pega a farinha, põe na panela, que vai sair o veneno. Exatamente. Mas só que ele não mencionou isso para o povo, né? E nem a Bíblia Exatamente. menciona. Mas senão a pessoa acha: o cara era vidente, o cara era um adivinho. Ele sabia que a farinha ia resolver, Sabia né? que a farinha ia resolver. Na verdade, Deus falava com ele continuamente, mas o povo não Que não ouvia a ouvia. voz de Deus. É isso mesmo. Então ali não foi uma ideia que veio da cabeça dele, né? Foi Deus que revelou para ele, que é para ele pegar a farinha e jogar ali. E vamos ver uma coisa importante ali no último item aí dessa aplicação prática. Temos algo importante sobre isso daí também. Então, o estudo da palavra já era importante para aquela época, imagine para nós agora. Irmãos, crente que não gosta de estudo da palavra de Deus, ele não tem estrutura para aguentar luta, para aguentar prova, não aguenta. Crente que só está acostumado com mensagens momentâneas, com pregações momentâneas de momento, que alimentam para aquele momento, ele não suporta a luta. Mas o crente que gosta de estudo da palavra, ele é estruturado para aguentar provação, para aguentar luta, para se firmar na presença de Deus. Então, o estudo da palavra, ele continua importante para nós no dia de hoje. Mas infelizmente, não são todos que gostam do estudo da palavra. Muitos, a maioria, gosta de pregações momentâneas. Pregações que são feitas no cultos ali e depois passam. Mas no estudo da palavra nem todos gostam, mas aqueles que gostam e praticam são mais estruturados para suportar as lutas e para vencer o adversário. Segunda coisa que nós aprendemos nesse milagre, que Deus age apesar dos nossos erros e equívocos, podendo transformar em bênção aquilo que seria para a morte em vida. Porque aqui, olha bem, houve um erro da parte ali daquele rapaz, só que foi um erro involuntário. Ele não sabia que aquela parra, que aquele pepino silvestre era venenoso. Então ele cometeu um erro involuntário, não foi um erro intencional. Mas
devido a esse erro que não foi intencional, Deus não deixou de agir em favor daqueles filhos dos profetas. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que Deus, pela sua misericórdia, Ele não olha para os nossos erros involuntários, para os nossos erros que não são premeditados, e pela sua misericórdia, Ele transforma em bênção aquilo que poderia ser uma maldição. Existe um texto na Bíblia que diz assim, Jesus falando: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, mas é se você beber sem saber. Não é você tentar a Deus. Ali, o que aconteceu ali é que eles não sabiam. Agora você pega esse texto, né, na letra e diz: não, Deus disse que se eu beber alguma coisa mortífera, eu não vou morrer. Aí você vai para a frente do povo e vai dizer assim: olha, Jesus falou que se beber alguma coisa mortífera, não morreremos. Você pega um veneno e bebe ali para poder provar para as pessoas. Não, aí você está tentando a Deus, porque você sabe que aquilo ali é venenoso. Tem até caso de pastor na internet aí, que diz o versículo, né, que pegarão nas serpentes e não serão, né, atingidos. Um pastor americano aí foi para a frente do povo, usando esse texto lá, a serpente picou, ele morreu. Por quê? Porque ali você está tentando a Deus. Isso é se você não souber. Como foi o caso de Paulo. Paulo numa ilha, não sei se é Malta, na ilha de Malta, Paulo, quando desembarcou ali depois de um naufrágio, ele foi catar uns gravetos lá no mato. Quando ele foi pegar no graveto, uma serpente picou no dedo dele, e era uma serpente venenosa, que morria com questão de minutos, mas ele não morreu. Por quê? Porque ali foi um acidente. Ele não pegou propositalmente na cobra para provar que Deus é Deus. Isso é tentar a Deus, isso não é provar se que Deus é Deus ou deixou de ser Deus. Então, diante disso, Deus não vai deixar de agir e de operar um milagre a seu favor, e pode transformar aquilo que seria maldição, Ele pode transformar em bênção. Aquilo que seria para a morte, Ele pode transformar em vida. E outra coisa que nós aprendemos, que a alimentação ali foi estragada. Então a alimentação estragada na escola de profetas aponta para o fato que muito facilmente se podem inserir doutrinas estranhas na mente daqueles que estão em crescimento espiritual, o que pode levá-los à morte. Então ali foi introduzido aquele veneno, de forma que aqueles filhos de profetas que estavam num crescimento espiritual poderiam estar mortos. Então muitas das vezes são introduzidas falsas doutrinas na mente daqueles que estão em crescimento espiritual, que pode levar à morte espiritual dessas pessoas. E aí nós aprendemos a próxima aplicação prática, que tirar a morte da panela significa conter aquilo que pode trazer a morte espiritual, ou seja, conter o alimento, a falsa doutrina, o falso ensinamento, que pode levar uma pessoa que está em crescimento espiritual à morte espiritual. E aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa que está relacionada àquilo que o Fernando disse. O milagre aconteceu ali, não por causa da farinha, mas pela fé de Eliseu, porque ele poderia ter usado qualquer outro ingrediente, e o resultado seria a mesma coisa. Ele poderia ter usado ali qualquer outro ingrediente que houvesse, que a purificação da comida seria a mesma, o milagre seria acontecer do mesmo jeito. Então não aconteceu por causa da farinha, mas aconteceu por causa da fé que Eliseu tinha no seu Deus. E aqui nós aprendemos que o milagre na sua vida não vai acontecer por causa da carteira de trabalho que é o que você levou para orar, não vai acontecer por causa da foto, o milagre não vai acontecer por causa do amuleto, o milagre não vai acontecer por causa da fronha ungida, do travesseiro ungido, do tijolinho de ouro, da rosa, não sei do que lá, não, o milagre vai acontecer pela sua fé, que você tem em Deus, de um Deus que pode realizar milagre. Glórias a Deus, amém, irmãos? E assim então, nós chegamos ao final dessa lição, nesse terceiro milagre, a morte que havia na panela. Deus pode transformar, repito, aquilo que seria maldição na sua vida, Deus pode transformar em bênção. Aquilo que seria para a morte, Deus pode transformar em vida. Qual? Sim. Vamos ouvir o nosso irmão ali, para depois irmos à conclusão. A paz do Senhor para os irmãos. É bom lembrar que eu vi o irmão citando
como meio de autoajuda, que a maioria dos ensinadores de doutrina ou participantes da escola dominical, como nós e outros, não vou dizer escola, porque a escola é só no domingo, mas a maioria que a gente conhece quando vai dar ensino, ele mesmo já está cansado do próprio ensino dele. Por que ele está cansado? Porque ele já começa a contar aquilo que ele já tem como experiência. Ele não tem tempo para orar, porque o trabalho não deixa. Ele não tem tempo para jejuar, primeiro, que levanta cedo e já sabe que vai para um trabalho e o organismo vai pedir, porque vai gastar energia. E às vezes o que tem tempo para fazer isso, muitas das vezes não faz. Ele ganha da obra, vai viver, fazer isso e não faz. E aí a gente vem aquela pergunta, porque está na escola. Eliseu não trabalhava. Não sei de quem que ele ganhava o salário. Ele era profeta. Você não vê hora nenhuma Elias também na mão de Acabe, que senão ele ficava perdido. E hoje nós estamos vivendo uma vasta multidão de explicação da palavra de Deus, mas ainda está uma vasta fome, que o povo nem quer ir mais para a igreja, porque depara-se de frente, de muitas das vezes, já está enjoado do que se ouve na terça, ouve na quinta, não há uma mudança, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali, e quanto mais, muitas das vezes, quando eles não vão naquilo ali, eles já vão na vida da pessoa. Isso não é isso, isso não é isso, isso não é isso. Aí a pessoa vai fazer o que aqui? Eu já cheguei cansado do serviço. Eu vim para ouvir alimento. Chega aqui, o moço está falando, qual que vai ser meu barbeiro? Que cabelo que eu tenho que cortar? E aí, que perfume que eu tenho que usar? Não é a palavra de Deus. E aí a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Do Espírito Santo não é. Não é. Do Espírito Santo não é, é de quem está ministrando, né? De quem está ministrando. Pois bem, irmãos, qual que é a conclusão então que nós chegamos dessa lição? Lembrando que aqui o comentarista abordou apenas esses 3 milagres. Bom, a primeira coisa que nós concluímos é que o ministério de Eliseu, ele foi ratificado pelos milagres que Deus realizou por sua instrumentalidade. Foram 14 milagres que Eliseu realizou ao longo do seu ministério. Isso sem contar as profecias e as revelações. Milagres, manifestações sobrenaturais, você consegue contar 14. Eu poderia ter colocado aqui a tela paralela dos milagres de Elias e dos milagres de Eliseu, mas não vou fazer isso para não te dar uma boa vida. Ficam para casa para você. Procure no livro de 1º e 2º Reis aí, todos os milagres realizados por Elias e realizados por Eliseu. Lendo lá, você vai conseguir identificar os milagres. Não coloque revelações e nem profecias, apenas as manifestações sobrenaturais. Então, fica aí um para casa para você, até o final do trimestre, você ter aí anotado os milagres de Elias e os milagres de Eliseu. Outra coisa que nós concluímos, que os milagres que Deus opera, muitas vezes acontecem em cooperação com a atitude humana, aqui reforçando, né? Pois Deus tem compromisso com pessoas que têm fé, mas também tem compromisso com aqueles que fazem a parte que lhes cabem. É reforçando, haverá milagres em que Deus vai fazer sozinho, mas tem milagres que Deus vai querer a sua participação. E aí, você precisa entender que além da fé, você precisa ter atitude de fé. Qual é a atitude de fé? É você fazer a sua parte. E a última conclusão que nós chegamos é que Deus nunca falha quando quer operar um milagre. O que falha é a nossa fé ou o comodismo espiritual. Deus nunca vai falhar quando Ele quiser realizar um milagre em favor da sua vida. O que vai falhar é a sua fé. O que pode falhar é o seu comodismo, em você ficar, me dá, mas não faz a sua parte para que Deus te dê. É o comodismo espiritual. Então, toda a culpa de um milagre não acontecer a nosso favor, a culpa é sempre nossa, e não do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Na próxima tela você vê aí o nosso contato, onde você pode receber gratuitamente o material em PDF, slides que nós usamos aqui na ministração. Basta você entrar em contato aí com o número que está aí, e você
poderá ter acesso gratuitamente a esse material. Também na descrição desse vídeo, depois, nós colocamos ali o link do nosso grupo no WhatsApp, onde você entra já automaticamente pelo link, e a partir daí você passa a receber também mensalmente o nosso material gratuitamente para ajudar você aí na sua ministração da EBD. Vamos estar em pé e agradecer a Deus por mais essa aula. Semana que vem ainda continuaremos no ministério de Eliseu. Semana que vem vamos falar sobre Naamã, a cura de Naamã, que também foi operada através do ministério de Eliseu. Grandioso Deus, nós te agradecemos por esta aula. Obrigado a Deus por tão rico assunto. Abençoa cada professor, ó Deus, para que ele possa extrair desses fatos históricos e desses milagres mais aplicações práticas, ó Deus, para serem vividas e para serem passadas também para as suas classes, para que assim, ó Deus, nós tenhamos uma EBD, onde cada aluno saia fortalecido e renovado na tua presença, crendo no milagre que o Senhor pode operar em favor da vida dele. Fica conosco, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de
ao confim.